A graça e a paz, amados pastores, pastor Marcos Darli, vamos falar sobre o capítulo 3 e vai tratar sobre o evangelho de Marcos. Tá? Primeiramente ele fala que o evangelho de Marcos, ele é um evangelho que dá ênfase na ação, é o evangelho do movimento, né? Jesus está sempre saindo de um cenário, indo para outro cenário, está sempre em movimento, tem poucas parábolas, conta mais as ações de Cristo, né? Ele rapidamente sai de uma cena e entra em outra cena, né? Ele desenvolve os fatos em 6 sessões transicionais, né? Quem escreveu o Evangelho de Marcos? Pronto. Nenhum dos 4 evangelhos diz quem escreveu, tá? Todos eles são anônimos. Porém, a tradição, os pais da igreja atribuem a cada um ali dos evangelistas, né? No caso ali do Evangelho de Marcos, atribui a Marcos. E é interessante porque ele fala, a gente vai ver isso mais adiante, mas já adiantando, ele fala que os únicos evangelhos que diz quem escreve são os evangelhos não canônicos, né? São os evangelhos apócrifos. Fora eles, os evangelhos canônicos, eles são os únicos que não têm a própria descrição, né? Então ali Marcos escreveu este evangelho, né? Ouvindo essa mensagem de Pedro, segundo o escritor. Então Pedro narra, Pedro conta a sua história e João Marcos a escreve, né? Foi confirmado isso por Eusébio, lá na história da igreja, em 325. Marcos não foi uma testemunha ocular, isso é importante. Marcos não foi uma testemunha ocular, ele obteve essas informações de Pedro, como eu já tinha falado. Falta uma ordem ao evangelho, o que refere à natureza esporádica da pregação de Pedro. O estilo do grego é um estilo simples e direto e repleto de semitismo. O evangelho de Marcos sofreu influência da teologia paulina, tá? A origem do evangelho atribui à cidade de Roma, né? Existem 4 datas possíveis: 40, 50, 60 e 70. Porém, o escritor ele acredita que a data mais coerente seria na década de 50 depois de Cristo, né? Qual é o destinatário? Bem, ele não fala qual é o destinatário, mas provavelmente escreveu para os cristãos gentílicos de Roma, né? Qual é o propósito? É difícil identificar um propósito ali no Evangelho de Marcos. Entretanto, Martin Kaller, ele diz que Marcos é uma narrativa da paixão, com uma introdução alongada. Olha que legal, né? Ou seja, o Evangelho de Marcos ele quis contar a paixão de Cristo. E para isso ele escreveu uma introdução e essa introdução ficou um pouco alongada. Marcos quer que os seus leitores entendam que Jesus é o Filho de Deus, mas especificamente o Filho sofredor de Deus. Então ele quer mostrar o Filho sofredor de Deus. Quais são as fontes? Bem, a fonte do Evangelho de Marcos é a origem petrina. O que é a origem petrina? É o apóstolo Pedro, né? O próprio Pedro é a fonte imediata de grande parte do material de Marcos. Por que em grande parte? Porque a outra parte é o que eles chamam de fonte Q, tá? O texto ele tem um certo clima de segredo ou omissão, que ele chama, não na introdução do Novo Testamento, mas lá do Lade, ele chama isso de segredo messiânico, tá? Sobre estudo recente, o que a gente pode falar? Estudo recente, ele quer mostrar ali que Marcos não é muito útil para histologia, para a parte histórica, mas aí o nosso escritor ele não concorda com isso. Qual é a contribuição de Marcos? Primeiro, a redigir o evangelho. Então, essa já é a sua grande contribuição. Ele foi o primeiro que escreveu o evangelho. Ele foi o primeiro a apresentar um relato do ministério de Jesus nesse gênero literário específico. Que gênero literário é esse? O evangelho. Alguns consideram como biografia, outros consideram como um gênero literário único, sem precedência. E em grande parte sem paralelo, né? Marcos vinculou ele vinculou a fé cristã à realidade de conhecimentos históricos, ou seja, ele mostrou-lhe a paixão de Cristo
e anexou aí alguns fatos históricos, né? Isso aqui é importante. Dodge, ele percebeu que a maneira como Marcos ele vai escrever é a mesma maneira como em Atos era a pregação da igreja primitiva, entendeu? Ou seja, ele segue esse mesmo enredo, tá? E por fim, o propósito cristológico de Marcos, né? Qual é o propósito cristológico de Marcos? É apresentar Jesus, o Filho sofredor de Deus, né? E só pode ser verdadeiramente entendido em termos desse sofrimento. Outro tema central para Marcos é o discipulado. Então, o tema central para Marcos é discipulado e Cristo, o Filho sofredor de Deus. No mais, era isso que eu queria acrescentar. E aí, no nosso próximo encontro, vamos falar sobre Lucas. Até lá. Tchau.